A escuridão se rasga em luz, um turbilhão de cores que desafia a imaginação. Espirais antes perfeitas, agora distorcidas, deformadas pela força invisível da gravidade. Duas galáxias dançando uma valsa macabra, um balé cósmico de destruição e renascimento. Já se sentiu assim, como uma espiral se desfazendo, perdendo a forma em meio a uma tempestade? A vida, como o universo, é feita de ciclos, de momentos de caos e de ordem. E é nesses momentos de caos, nessas colisões inevitáveis, que reside a verdadeira oportunidade de transformação. Pense nas vezes em que você se viu diante de um desafio aparentemente insuperável. Uma doença, uma perda, uma mudança ao lado da cá. A sensação é de que tudo está se desintegrando, de que não há mais esperança. Mas olhe para essas galáxias. Observe a beleza que emerge da destruição. Veja como a colisão, em vez de aniquilar, cria. Gera novas estrelas, novas estruturas, novas possibilidades. E assim também é conosco. A dor, por mais intensa que seja, pode ser o prelúdio de um novo começo, de uma nova versão de nós mesmos. Carl Sagan, o grande divulgador da ciência, nos ensinou que somos poeira de estrelas, que nossa origem está intimamente ligada ao universo. Mas eu te digo mais. Somos poeira de galáxias colidindo, recicladas e renascidas. Cada átomo do nosso corpo já fez parte de inúmeras estrelas, de inúmeras galáxias. Já passou por explosões, por colisões, por transformações inimagináveis. E essa história cósmica está escrita em nosso DNA, em nossa alma. Somos, literalmente, filhos do universo, herdeiros de sua capacidade infinita de se reinventar. Prepare-se para desvendar os segredos por trás desses eventos cataclísmicos, para entender como a colisão de galáxias impulsiona a evolução cósmica, como a destruição pode ser um motor de criação, para descobrir como esses processos grandiosos e distantes se refletem em nossas próprias vidas, em nossas próprias jornadas. Explore os mistérios do cosmos conosco, e unindo o conhecimento da astronomia com a sabedoria que reside em cada um de nós. Porque, no fundo, o universo está dentro de nós, e nós estamos dentro do universo. A gravidade. Uma palavra tão simples, mas que encerra em si um poder imenso, uma força fundamental que molda o universo em sua totalidade. Não a imagine como uma simples atração entre dois objetos. Imagine-a como uma teia invisível, uma rede complexa que conecta tudo a tudo, que define o destino das galáxias, que orquestra o caos cósmico. Já se sentiu preso nessa teia, como se suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos, fossem influenciados por forças maiores, por conexões invisíveis. A gravidade, em sua essência, é essa rede que nos une ao universo, que nos faz parte de algo maior do que nós mesmos. Observe as galáxias em colisão. Veja como a gravidade distorce suas formas originais, como as espirais se alongam, como os braços se esticam, como pontes de matéria se formam entre elas. É como se a gravidade estivesse esculpindo essas galáxias, moldando-as em novas formas, em novas estruturas. Imagine a força necessária para deformar uma galáxia, para arrancar estrelas de sua órbita, para criar caudas de maré estelares que se estendem por milhões de anos-luz. É uma força colossal, uma força implacável, mas também uma força criativa. Pense na gravidade como um maestro, conduzindo uma orquestra cósmica. As galáxias são os instrumentos, cada uma com seu próprio som, sua própria melodia. A colisão é a sinfonia dissonante, um momento de caos e de tensão, mas também um momento de beleza e de transformação. A gravidade rege essa sinfonia, ditando o ritmo, a intensidade, o resultado final. E assim como uma sinfonia dissonante pode ser mais emocionante e mais impactante do que uma sinfonia tradicional, a colisão de galáxias pode criar estruturas ainda mais complexas e mais belas do que as galáxias individuais. Mas a gravidade não age sozinha. Ela conta com a ajuda de um aliado misterioso, a matéria escura, essa substância invisível, que compõe a maior parte da massa do universo. Forma halos gigantescos ao redor das galáxias. Esses halos intensificam as interações gravitacionais, aumentando a força da colisão, determinando o resultado final. Imagine a matéria escura como um amplificador, como um catalisador que acelera o processo de colisão, que torna a destruição ainda mais poderosa, mas também a criação ainda mais exuberante.
A gravidade, essa força fundamental, pode levar à destruição, mas também à criação. Ela pode deformar, dilacerar, aniquilar. Mas ela também pode unir, conectar, transformar. E é nessa dualidade, nessa ambivalência, que reside a beleza e a complexidade do universo. E assim também é conosco. A gravidade nos atrai para baixo, nos prende à terra, nos lembra de nossa finitude. Mas ela também nos conecta uns aos outros, nos une em família, em comunidade, em amor. E é nessa conexão, nessa união, que encontramos a força para superar os desafios, para transformar a dor em crescimento, para encontrar um sentido em meio ao caos. O universo, em sua vastidão e complexidade, é palco de fenômenos que desafiam nossa compreensão e nos confrontam com a natureza implacável da existência. Um desses fenômenos, tão fascinante quanto perturbador, é o canibalismo cósmico. Já se sentiu como uma galáxia menor, sendo atraído para a órbita de algo maior, perdendo sua identidade em meio a um turbilhão de forças. O canibalismo galáctico é a representação cósmica dessa luta por sobrevivência, dessa busca por espaço e por recursos. Imagine uma galáxia gigante, uma espiral majestosa ou uma elíptica imponente, com uma massa colossal e uma força gravitacional avassaladora. Ao seu redor, gravitam galáxias menores, anãs, satélites, que orbitam em torno da gigante, como mariposas atraídas pela luz. Mas essa dança cósmica não é inofensiva. A cada passagem, a galáxia gigante exerce uma força maior sobre suas companheiras menores, deformando-as, arrancando estrelas de seus braços, até que, inevitavelmente, a galáxia menor é engolida, absorvida pela gigante. Um exemplo impressionante desse canibalismo cósmico é a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Essa gigante espiral, que se aproxima da Via Láctea a uma velocidade vertiginosa, está atualmente almoçando diversas galáxias anãs. As evidências desse banquete cósmico são visíveis em suas bordas, onde se observam correntes estelares, restos de galáxias desmembradas, que orbitam em torno de Andrômeda como fantasmas de um passado recente. Andrômeda, em sua busca por crescimento e por domínio, não hesita em consumir suas irmãs menores. Pense no canibalismo galáctico como a cadeia alimentar na Terra. Os predadores consomem suas presas para sobreviver, para obter energia, para crescer. As galáxias maiores, da mesma forma, consomem as menores para aumentar sua massa, para formar novas estrelas, para se tornarem ainda mais imponentes. É uma competição implacável, uma luta constante por recursos, onde apenas os mais fortes, ou os mais massivos, prevalecem. Mas essa competição, essa destruição, também é um motor da evolução. O canibalismo galáctico contribui para o crescimento das galáxias maiores, transformando-as em verdadeiras metrópoles cósmicas. Ao absorver galáxias menores, as gigantes aumentam sua massa, sua luminosidade, seu número de estrelas, e, em alguns casos, o canibalismo galáctico pode levar à formação de galáxias elípticas gigantes, as maiores e mais massivas galáxias do universo. Essas colossais estruturas, que se encontram no centro de aglomerados de galáxias, são o resultado de bilhões de anos de canibalismo cósmico, de uma história de destruição e de renascimento. A evolução galáctica é um processo implacável de competição e sobrevivência, onde apenas os mais fortes, ou os mais massivos, prevalecem. É comum associar a colisão de galáxias a um evento puramente destrutivo, a um cataclismo cósmico, que aniquila tudo em seu caminho. Mas essa visão, embora compreensível, é incompleta. A verdade é que a colisão de galáxias, apesar de sua violência, é um processo criativo, um motor da evolução cósmica que desencadeia surtos de formação estelar, o nascimento de novas estrelas em uma escala colossal. Já se sentiu como se estivesse no meio de um furacão, vendo tudo desmoronar ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, sentindo uma força interior despertar, uma vontade de recomeçar, de construir algo novo. A colisão de galáxias é essa metáfora cósmica da destruição criativa, da capacidade do universo de se reinventar a partir do caos. Imagine duas galáxias se chocando, seus discos de gás e poeira se comprimindo, se aquecendo, se tornando instáveis. Essa compressão do gás interestelar, causada pela colisão, leva ao colapso gravitacional de nuvens moleculares, as maternidades estelares do universo. Essas nuvens, antes estáveis e inertes,
começam a se contrair sob o efeito da gravidade, fragmentando-se em núcleos menores, que se tornam cada vez mais densos e mais quentes, até que, finalmente, a fusão nuclear se inicia em seus centros, dando origem a novas estrelas. A colisão galáctica é como um gatilho, um catalisador, que aciona o nascimento de milhões, ou até bilhões, de novas estrelas. Pense na colisão galáctica como um incêndio florestal. A princípio, a imagem é de devastação. Árvores queimadas, paisagem enegrecida, fumaça e destruição por toda parte. Mas, após o incêndio, a natureza se regenera. As sementes que estavam adormecidas no solo germinam, as plantas pioneiras colonizam a área devastada e um novo ecossistema surge, mais rico e mais diversificado do que antes. A colisão galáctica, da mesma forma, prepara o terreno para o surgimento de novas estruturas, de novas possibilidades. A destruição, paradoxalmente, é uma força criativa. Observe as imagens espetaculares de galáxias em colisão. Veja as regiões de formação estelar intensa, repletas de estrelas jovens e brilhantes, que iluminam o espaço com sua luz intensa. Essas estrelas, que nasceram da colisão, são mais massivas, mais quentes e mais luminosas do que as estrelas mais antigas das galáxias. Elas emitem grandes quantidades de radiação ultravioleta, que ioniza o gás ao seu redor, criando nebulosas coloridas, verdadeiras obras de arte cósmicas. A colisão galáctica é um espetáculo de luz e de cor, uma celebração do nascimento e da renovação. A destruição é uma parte essencial do ciclo cósmico, permitindo o surgimento de novas e mais complexas estruturas. Assim como a morte é necessária para a vida, a destruição é necessária para a criação. A colisão galáctica, em sua essência, é um processo de transformação, de reciclagem, de renascimento. E assim também é conosco. A dor, a perda, a mudança, podem nos destruir, nos desestabilizar, nos fazer sentir perdidos. Mas elas também podem nos fortalecer, nos tornar mais resilientes, nos abrir para novas possibilidades. A destruição, quando abraçada e integrada, pode ser uma fonte de crescimento, de transformação, de renascimento. O universo é um lugar dinâmico, em constante transformação. Galáxias nascem, evoluem, colidem e se fundem, em um ciclo contínuo de destruição e de renascimento. E nós, habitantes de um pequeno planeta, em um canto remoto da Via Láctea, estamos prestes a testemunhar um evento cósmico de proporções épicas. A colisão inevitável entre a nossa galáxia e a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Já se sentiu como se estivesse em um caminho inevitável, como se o seu destino estivesse traçado, como se não houvesse nada que pudesse fazer para mudar o curso dos acontecimentos. A colisão da Via Láctea e Andrômeda é essa metáfora cósmica da inevitabilidade, da força do destino, da beleza da transformação. Imagine a Via Láctea, nossa casa cósmica, uma espiral majestosa com bilhões de estrelas, planetas, nebulosas e buracos negros. E imagine Andrômeda, uma galáxia ainda maior e mais massiva, que se aproxima de nós a uma velocidade de cerca de 400 mil km por hora. A colisão entre as duas galáxias é inevitável e está prevista para acontecer daqui a bilhões de anos. Pode parecer um tempo infinito, mas, em escala cósmica, é apenas um piscar de olhos. As simulações computacionais, baseadas nas leis da física e nas observações astronômicas, nos mostram como as duas galáxias se fundirão ao longo de bilhões de anos, formando uma nova galáxia elíptica gigante, que os astrônomos apelidaram de Milky Way, uma fusão dos nomes Via Láctea e Andrômeda. Durante a colisão, as duas galáxias se entrelaçarão, se deformarão, se dilacerarão, em um balé cósmico de destruição e de renascimento. As estrelas serão arremessadas para fora de suas órbitas, novas estrelas se formarão, e o céu noturno se transformará drasticamente. Pense na colisão da Via Láctea e Andrômeda como um abraço cósmico, onde as duas galáxias se unem, se fundem, se tornam uma só. É um abraço que pode parecer violento, mas que, no fundo, é um ato de amor, de união, de criação. As duas galáxias, que antes eram separadas e independentes, se tornam parte de um todo maior, mais complexo e mais belo. E assim também é conosco. Os encontros, os relacionamentos, as uniões, podem ser desafiadores, dolorosos,
transformadores. Mas eles também podem nos enriquecer, nos fortalecer, nos tornar pessoas melhores. É importante tranquilizar o público. A colisão da Via Láctea e Andrômeda não representará um perigo imediato para a Terra ou o Sistema Solar. As distâncias entre as estrelas são tão grandes que a probabilidade de uma colisão direta é extremamente baixa. No entanto, a colisão transformará drasticamente o céu noturno. Ao longo de bilhões de anos, o céu se tornará cada vez mais brilhante, até que, finalmente, as duas galáxias se fundirão em uma só, e o céu noturno será dominado por uma gigantesca galáxia elíptica, repleta de estrelas e de cores. A colisão da Via Láctea e Andrômeda é um evento cósmico inevitável, que moldará o futuro do nosso canto do universo. É um evento que nos lembra da nossa insignificância, em face da vastidão do cosmos, mas que também nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Somos parte de um universo dinâmico, em constante transformação, e a colisão da Via Láctea e Andrômeda é apenas mais um capítulo dessa história épica. As colisões galácticas, com sua violência e aparente aleatoriedade, podem nos levar a questionar se existe alguma ordem no universo, se há algum propósito por trás do caos. Mas a verdade é que, mesmo nos eventos mais caóticos, existe uma ordem subjacente, uma lógica implícita, que pode ser desvendada através da observação e da análise científica. Já se sentiu como se estivesse perdido em um labirinto, sem saber para onde ir, sem encontrar uma saída, mas, ao mesmo tempo, sentindo que existe um caminho, que há uma solução, que é preciso apenas seguir as pistas. A busca por ordem no caos galáctico. Essa metáfora cósmica da busca por sentido, da necessidade de encontrar um padrão, uma lógica, uma razão por trás da aparente aleatoriedade da vida. A ordem emerge do caos das colisões galácticas, através das leis da física, que impõem limites ao processo de colisão e determinam o resultado final. A conservação de energia, por exemplo, garante que a energia total do sistema permaneça constante, mesmo durante a colisão. A conservação do momento angular garante que a rotação das galáxias seja preservada, mesmo quando elas se fundem. Essas leis, que são universais e imutáveis, atuam como um guia, como um mapa, que nos permite entender o que está acontecendo e prever o que vai acontecer. Imagine a colisão galáctica como um quebra-cabeça cósmico, onde as peças das galáxias se rearranjam de acordo com regras precisas. Cada galáxia tem sua própria forma, sua própria massa, sua própria velocidade, e a forma como elas interagem depende dessas características e das leis da física. Ao analisar a colisão, podemos identificar as peças do quebra-cabeça, entender como elas se encaixam e reconstruir a história da colisão. E, ao fazer isso, podemos aprender mais sobre a evolução das galáxias e a estrutura em larga escala do universo. O estudo das colisões galácticas nos ajuda a entender como as galáxias se formam, como elas evoluem, como elas interagem umas com as outras. Ao observar as colisões, podemos ver como as galáxias trocam matéria, como elas formam novas estrelas, como elas se transformam em novas estruturas. E, ao entender esses processos, podemos construir modelos mais precisos da evolução galáctica e da formação do universo. As colisões galácticas são como janelas que nos permitem vislumbrar o passado e o futuro do universo. Mesmo nos eventos mais caóticos, existe uma ordem subjacente que pode ser desvendada através da observação e da análise científica. A ciência, em sua essência, é a busca por essa ordem, a tentativa de encontrar padrões, de identificar leis, de construir modelos que nos permitam entender o universo. E, ao fazer isso, podemos não apenas expandir nosso conhecimento, mas também encontrar um sentido, um propósito, uma razão para a nossa existência. A busca por ordem no caos galáctico é, em última análise, uma busca por nós mesmos. As imagens permanecem gravadas em nossa mente. Espirais deformadas, braços esticados, pontes de matéria, caudas de maré estelares. O balé cósmico da destruição e do renascimento, a dança implacável da gravidade, o canibalismo cósmico das galáxias gigantes, a forja estelar no coração do caos, o futuro inevitável da Via Láctea, a busca por ordem no labirinto cósmico, um universo em constante transformação, um ciclo contínuo de criação e de destruição,
uma sinfonia cósmica de beleza e de complexidade. Já se sentiu como se estivesse contemplando uma obra de arte, fascinado pela sua beleza, intrigado pelo seu significado, inspirado pela sua mensagem? O universo, em sua totalidade, é essa obra de arte, um mistério profundo que nos convida a explorar, a questionar, a aprender. A destruição é uma parte fundamental do ciclo cósmico, permitindo o surgimento de novas estruturas e o avanço da evolução. Assim como a poda é necessária para o crescimento de uma árvore, a destruição é necessária para o crescimento do universo. As colisões galácticas, com sua violência e aparente aleatoriedade, são um motor da evolução, um catalisador da transformação, um prelúdio para o surgimento de novas e mais complexas estruturas. E assim também é conosco. A dor, a perda, a mudança, podem nos destruir, nos desestabilizar, nos fazer sentir perdidos. Mas elas também podem nos fortalecer, nos tornar mais resilientes, nos abrir para novas possibilidades. Neil deGrasse Tyson, com sua paixão contagiante pela ciência, nos lembra: a parte mais extraordinária é que somos capazes de entender essas coisas. Somos capazes de desvendar os mistérios do universo, de construir modelos que nos permitam prever o futuro, de encontrar ordem no caos. E essa capacidade, essa inteligência, essa curiosidade, são o que nos tornam humanos, o que nos conecta ao universo, o que nos permite participar dessa grande história cósmica. Contemple a vastidão do cosmos. Reflita sobre o nosso lugar no universo. Lembre-se de que somos todos parte dessa grande história cósmica. Somos poeira de estrelas, somos filhos do universo, somos herdeiros de um legado de destruição e de renascimento. E, ao entender essa história, ao explorar esses mistérios, ao contemplar essa beleza, podemos encontrar um sentido, um propósito, uma razão para a nossa existência. Continue explorando, continue aprendendo, continue questionando. O universo está à sua espera com seus mistérios, suas belezas, suas maravilhas. E, ao explorar o universo, você estará explorando a si mesmo, descobrindo o seu lugar no cosmos, encontrando a sua voz na sinfonia cósmica. A jornada é longa, a jornada é desafiadora, mas a jornada é recompensadora. Abrace o caos, abrace a destruição, abrace a transformação. E descubra a beleza que reside no coração do universo. Qual será o próximo mistério que você irá desvendar?